Até para começar, você é presidente do Rotaract, né? Uhum. Mas até para o pessoal entender, né? O que é essa organização Rotaract? Eu acho que a gente é uma geração com um olhar muito sensível, muito poderoso, porém que tá desfocada, na minha opinião, tá sem foco por causa de muita informação das redes sociais. Então, por isso que é importante ter essa comunidade. Então, o projeto Mídia Educa, ele vai acontecer em parceria com o Parque Tecnológico de Santos. A gente vai fazer uma formação durante 4 semanas para jovens da nossa cidade sobre essa questão da educação midiática. O que eles vão aprender durante essas semanas? Vão aprender a identificar fake news, vão aprender a produzir conteúdo de maneira ética, vão aprender a reconhecer quando estão sendo manipulados e o porquê, né? Porque isso acontece. Você acha que a sociedade tinha que colaborar nessa avaliação se essa empresa é sustentável ou não? Exatamente, porque se os números estão ideia. corretos, tudo, porque igual, aí sim, provavelmente, na minha opinião, iria estar mais assertivo isso. Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast pra toda hora. Aqui é o Jean. Que é o Rudolf. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? E aí, pessoal, antes do Guilherme falar com quem que a gente vai fazer o nosso bate-papo de hoje, queremos agradecer à Academia do Barista. Eles são uma cafeteria, uma microtorrefação de cafés especiais. Eles vendem cafés em grãos ou já moídos, locação de máquinas, consultoria. Eles também dão treinamentos e cursos. Eles hoje têm 2 unidades, uma aqui no centro de Santos, na rua Martim Afonso, número 68, e lá na Aparecida, rua Ricardo Pinto, número 110. Vão lá e provem o seu cafezinho. Isso aí. E Guilherme, Guilherme, com quem que a gente vai fazer o nosso bate-papo de hoje? Bom, hoje estamos com Igor Nunes e Vitória Malafatti, e se vocês acompanham o nosso canal, provavelmente já conhecem eles como hosts do GonzagaCast. E bom, o Igor é presidente do Rotaract Clube, do Santos Gonzaga, e atua como educação mediática, comunicação e projetos de impacto social. E a Vitória, ela é publicitária, jornalista e editora do GonzagaCast. E bom, hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre essas iniciativas e projetos, então tenho certeza que a gente vai ter uma excelente conversa. Bora pro papo. Sejam bem-vindos. Obrigada, gente. Valeu, É um obrigado. prazer hoje estar do outro lado. Isso É, aí, né? Como a Vitória falou aqui nos nossos bastidores, o feitiço virou contra o feiticeiro hoje. Muito bom que vocês estão aqui. Inclusive, ó, a Academia do Barista trouxe um presentinho aí pra nós. Olha lá, vamos comendo Pode aqui, ficar ó. comendo aí durante. Eu mesmo, eu fico comendo Ó, bolinho, pra caramba, obrigado, comer hein, tudo ó lá. isso. Valeu, Academia do Barista. Obrigado. Além de, Obrigado, gente. além de café, tem uns doces muito gostosos. Ó, a Vitória já tá comendo, já tá tomando café. Pô, Tá. eu queria aproveitar e mandar um beijo pra Brenda, que é minha amiga, que é barista aí na Academia do Barista. Então, um beijo, Brenda. E eu amo o café de açaí que tem lá, é muito gostoso. Toda vez que eu vou lá, eu tomo ele e fico muito feliz. É, né? Tá certo, Oh, valeu. legal. Muito bom. E Igor, até pra começar, você é presidente do Rotaract, né? Uhum. Mas até pro pessoal entender, né? O que é essa organização Rotaract? Legal. O Rotaract, ele é uma instituição sem fins lucrativos vinculada ao Rotary. O Rotaract está indo aí para os seus 60 anos de história já. E é uma instituição onde jovens de 18 a 30 anos, inicialmente, né, participavam para poder fazer projetos para ajudar a sociedade. Isso com o apoio do Rotary Internacional, né? Hoje, aqui em Santos, a gente tem 3 Rotaracts. Eu tô como presidente do Rotaract Clube de Santos Gonzaga. E a gente fala também que o Rotaract é a maior escola de liderança que a gente tem no mundo. Porque Bacana. enquanto a gente desenvolve os projetos para a comunidade, a gente acaba se desenvolvendo também como líderes. A gente desenvolve diversas habilidades, liderança, trabalho em equipe, oratória, aprendi a ter noção de administração, de imagem pessoal. E Gestão de projetos. Gestão de projetos. E tudo isso enquanto a gente está conhecendo pessoas novas e ajudando a sociedade. Perfeito. Muito bom. Vocês ajudam, mas o que vem assim de retorno pra vocês é maravilhoso, né? Mas são cursos que vocês têm ou é no dia a dia vocês vão aprendendo com... A gente vai aprendendo. Claro, legal. na nossa idade tem pessoas que já terminaram a faculdade ou que ainda estão se graduando.
E meio que a união faz a força. Então, cada um traz o que é bom. Uhum. Então, ele é marketólogo, eu sou jornalista publicitária, a gente tem um advogado, alguns advogados, engenheira. A gente vai misturando tudo e criando projetos do zero. E além disso, né, das nossas vivências pessoais, a gente tá sobre um distrito, que é uma região onde os clubes daquela região se conectam, né? E o distrito, ele acaba organizando algumas capacitações. Então, também tem os treinamentos. A gente aprende muito com Rotary também. Eles ajudam a gente a pensar, a desenvolver os projetos. Então, mesmo com a nossa experiência, a gente nunca tá sozinho também. Tem sempre alguém ali para estar ajudando a gente a desenvolver, nem que seja tirando dúvidas ou aconselhando. Show. Verdade, gente, tô comendo bolo. E quais foram, assim, a atuação? Qual foi a atuação de vocês, assim, esse ano? Esse ano, legal. A gente teve 3 ideias. Uma ainda não foi pra frente. E o GonzaCast é a que tomou mais frente, em primeiro lugar. Eu acho que o Igor pode falar melhor sobre a segunda. E a terceira é um suspense. Segredo, por É o enquanto. segredo. enquanto não Eu acho que foram mais Não de 3, começou. amigo. Eu acho que foram Não, muitas. assim, 3 principais. Eu acho que esse ano, assim, a gente trabalhou muito. E olha que a gente tá no meio do ano, né? Vocês já... Que o Não, ano que tem o ano rotário, rotário. a gente fala Existe que é ano de... rotário? Não sabia Existe. disso, hein? Conta pra gente como que Qual é. ano rotário? Não, pode falar. Mas o ano rotário a gente tá Ano em rotário. 2025 do ano rotário? Não, sim. Que a gente tá no É ano 24 e 25. 25. O ano Ah. rotário, ele é do dia 1º de julho até o dia 30 de junho, 31 de junho. Por quê? Porque o ano rotário, ele acompanha o ano fiscal dos Estados Unidos. Então, o ano fiscal dos Estados Unidos começa dia 1º de julho. Então, o Rotary acabou adotando esse calendário. Mas sobre os projetos, né? A gente fez muitos projetos, muitas Sim. ações também. Quando a gente fala de projeto, dentro do Rotaract, a gente fala de coisas que são um pouco mais complexas e que demandam e que conseguem resolver um problema da sociedade. Uhum. E a gente também tem as ações, que são Sim. atividades que a gente faz uma ou mais vezes, que precisam ser feitas recorrentemente. A gente não soluciona o problema de fato, mas a gente ameniza a dor de quem tá recebendo aquela ajuda, Tem né? muito a ver com o acolhimento, as ações. Bacana. É uma ajuda, tipo, mais imediata, por exemplo, Páscoa, Uhum. ou ação do mercado, que a gente pega alguns alimentos, pede doação. A gente sabe que não vai resolver o grande problema, mas é algo assim mais pontual. A gente teve do Dia da Mulher também na praia, que foi pra trazer pras mulheres. Aí, pô, você tem que se cuidar, você tem que pensar em você. Então a gente fez um funcional na praia. Ah, legal. A gente sorteou várias coisas legais relacionadas à beleza, tudo que tem a ver com cuidado. Sim. E falando de projeto, né? Como a Malafate falou, a gente teve o GonzaCast. A gente tá aí também com o Mídia Educa, tá pra nascer. Em breve ele vai tomar forma. A gente tem os Jovens Embaixadores do Clima e os Jovens Repórteres do Clima, que é um projeto que a gente fez com mais de 20 instituições. E a gente conseguiu colaborar desde o começo na parte de estrutura, de escrita e de execução. E vai acontecer... A Malafate, na verdade, veio desse projeto. Ela conheceu o Rotaract porque ela foi uma das jovens que participou. Como que é o nome? Jovens Repórteres e Jovens Embaixadores do Isso, Clima. É uma Do clima. formação. É uma formação. A gente aprende tudo que a gente precisa saber sobre sustentabilidade e para a criação de um projeto. E no final a gente cria um TCC prático de como ajudar Bacana. a comunidade. Isso é muito legal. É um projeto do ano 2030 ou não? É. O Rotaract entrou como colaborador, se eu não me engano. Teve vários parceiros. E foi uma experiência incrível pra mim, assim. Eu tenho certeza que pra quem já quer estar nesse meio, de conhecer pessoas que têm o mesmo propósito que você, conhecer empresas que fazem sentido, tem esse olhar mais aguçado pra sociedade, é incrível. É incrível mesmo. É um projeto, sim, da Agenda 2030 da ONU. A gente fez com as outras instituições que eu comentei.
Mas a principal foi a Prefeitura de Santos, né? Tanto que quando os jovens terminaram o projeto, eles receberam um título da cidade. Então, hoje a Vitória é jovem repórter pelo clima da cidade de Santos. Tem a Olha, assinatura do legal. prefeito. Olha que legal. É muito legal. Vocês conhecem o Fábio Tatsubo? Sim, ele foi uma das pessoas Tá bom. que tocou à frente disso. Ele, o Ergon e a Andrea, Andrea. assim, o Ergon Kuller, que é pesquisador, e a Andrea, que é da Associação Comercial, junto com o Fábio Tatsubo, foram as pessoas, assim, que encabeçaram o projeto. Foi muito legal ter a experiência, assim, de trabalhar com eles. Uhum. Sabem muito. Sabem muito, né? E durante as formações, eles se entenderam sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, foram 9 semanas, né? Durante as 9 semanas, Todos os sábados. eles aprenderam sobre as ODSs também. Foi muito, muito, muito legal. Sim, a gente teve aula com pessoas referências, assim. E foi muito legal pra quem quer estar dentro desse meio. E eu conheci particularmente os meus melhores amigos no projeto. Hoje eu tenho, acho que 10, 11 melhores amigos que viraram meus melhores amigos por causa do projeto. Assim, é uma loucura. Olha que legal. E... Além de ajudar, você ainda... Mudou a minha vida pessoal totalmente e ajudou a minha carreira. Com certeza. E a Vitória, ela foi jovem repórter, né? E quando a gente tava pensando, né, no que a gente ia fazer durante esse ano rotário, a gente começou até com poucas pessoas. Hoje o clube tá aí indo pra 20 pessoas, mas a gente começou com pouca gente. Eu até brinco que eu fui sequestrada. Eu encontrei o Igor num evento no Joyce. E aí tava ele, só tinha ele. O Carlos e Só a tinha o Isa. Carlos, a Isa que não tava nem na cidade. Tava nem na cidade. Basicamente, na cidade só tinha ele e o Carlos. É. Aí eles me pararam pra falar comigo do nada, o Carlos. Tirou a bandeira da mochila e o Igor fez uma foto. E aí eu, aí tipo, você tá dentro. E aí eles postaram nas redes sociais que eu tô dentro. Eu fiquei assim, tá Não deu bom. nem pra fugir. Não deu nem pra fugir. Foi um sequestro mesmo, mas eu não ia sequestrar qualquer pessoa. Ela é muito boa, Vocês falaram o Juice? Isso, foi algum evento lá. É ali na costa, né? Isso. Lá eles têm bons projetos também, né? Tem, Sim, tem. a Ludmilla Eles é me ensinaram incrível. A Ludmilla Sim. faz muita coisa lá, né? Sim. Sim. Eles falam muito sobre a importância da rede de relacionamentos, né? O como isso é agregador pra você construir qualquer coisa. E, assim, é essencial. E como o território que você vive influencia na sua personalidade. Então, a gente tem que... É uma coisa que eu penso muito. A gente tem que se orgulhar de onde a gente veio, quem a gente... Porque isso faz parte de quem a gente é. Então... E eu tenho muita admiração pela Lud, porque ela foi muito corajosa, né, de construir um espaço, um empreendimento como o Joyce na cidade de Santos, né? Um espaço onde os empresários, os empreendedores, eles podem ter um ecossistema para se conectar com as pessoas. É muito importante essa criação de oportunidade, porque você tá lá, você conhece mais gente, você cria oportunidades de relacionamento, de trabalho, e tá num ambiente vivo que tá sempre acontecendo muita coisa. Então eu amo o Joyce, eu vou em todos os eventos que tem lá. Tô até triste porque eu vou viajar no dia que vai ter um evento aí, dia 31 da Adobe. Mas é um lugar maravilhoso. E eu acho que esses lugares, eles são bons pra desmistificar essa ideia de que fazer network é algo forçado, é algo que tem só a ver com interesse de uma forma negativa. Porque não necessariamente. Às vezes você se conecta com uma pessoa porque ela faz sentido no seu propósito. Eu acho que quando você vê a sua carreira como um propósito, é um olhar diferente. Não é, eu não vou me conectar com ele por interesse. Não, eu vou me conectar com ele porque juntos nós temos muitas coisas em comum. E juntos a gente pode agregar para muitas outras pessoas, assim como já ajudaram a gente. Eu fui uma pessoa muito impactada pela educação, assim, transformou a minha vida. E eu acho que quando o universo, ele te dá a oportunidade de você mudar a sua história através de uma pessoa que teve uma iniciativa, você cresce sentindo esse peso do tipo, eu preciso devolver isso. Então, são formas de você se conectar com outras pessoas pra retribuir. Bacana, perfeito. Me diz uma coisa, assim, dá pra ver que vocês são jovens que, assim, vocês são muito preocupados com essas questões sociais, é muito legal isso daí. Mas, na perspectiva de vocês, a juventude, vocês acham que a juventude no geral
Tá tendo essa visão ou eles estão meio... Eu acredito que sim. Eu sou geração Z, né? Tenho 25, vou fazer 25 agora, dia 26. E todos os meus amigos, as pessoas que eu me conecto, são muito sensíveis ao tudo que tá acontecendo em volta, se faz sentido ou não. Tem esse olhar do... isso faz sentido eu manter isso na minha vida? É saudável pra mim? Eu acho que isso é bom. Isso é bom. É claro, por causa das redes sociais, a gente é muito afetado por questões psicológicas, porque é muita informação. Eu acho que não existe ninguém da minha Muito. idade que não tenha um esgotamento mental. Todo dia. Verdade. É muita informação. Muita coisa. E eu acho que a gente é uma geração com um olhar muito sensível, muito poderoso, porém que tá desfocada, na minha opinião, tá sem foco por causa de muita informação das redes sociais. Então, por isso que é importante ter essa comunidade. Tipo, é por aqui. Vamos fazer isso aqui, vamos criar isso aqui, vamos criar um propósito. Pra poder direcionar É igual, melhor, né? eu vou começar a ler um livro, uma única coisa. Certo. Por quê? Eu quero fazer uma única coisa de cada vez. Hoje a gente não consegue mais fazer. Não. Às vezes, olha só, às vezes a gente tá coçando, a gente tá fazendo podcast aqui, coçando pra pegar o celular pra ver as redes sociais. Uhum. Ou a gente tá estudando, ou vendo um filme, assistindo um filme, daqui a pouco a gente tá lá no celular. Muitas vezes a gente acontece isso. Estudando também. Estudando, toca dá o alarmezinho lá do WhatsApp, a gente vai Não tem presença, né? querer saber o que tá acontecendo lá no WhatsApp. Isso às vezes está atrapalhando também a gente. Muito. Então, Jean, eu acho que a gente tem que escolher fazer uma coisa de cada vez. Sei que é muito difícil, mas quando a gente começa a tentar, consciente de que a gente está fazendo isso, de que a gente está escolhendo conversar com uma pessoa do que escolher mexer no celular, a gente consegue ir treinando o nosso cérebro e a nossa resistência a esse foco. É uma atividade muito difícil. Eu li um livro muito legal chamado Plano de Vida esse ano, bem no começo do ano, que ele fala sobre isso. Eu comecei a executar e tá dando certo. De vez em Plano quando... de vida? Plano de vida, sim. Legal. É porque é muito fácil você... Como eu falei, a gente é influenciado pelo meio. Tá todo mundo o tempo todo fazendo 1 milhão de coisas. Inclusive, para as mulheres, romantizam muito isso, né? Ai, você é mulher, você tem que ser multifunções. Gente, isso é péssimo. Isso dá burnout, isso dá estresse. Você não tem qualidade de relacionamento. Então, eu acho que prestar atenção no outro é uma escolha consciente. Eu mesma, eu cheguei aqui, vocês viram, eu tava no celular tentando arrumar uma coisa que eu tô o dia inteiro tentando arrumar. E aí, em um momento, eu falei, meu Deus, eu preciso estar presente aqui. E aí, eu me verdade. desconecto, e aí eu entro, e aí Já tá olha a aqui com a gente, troca. né? Bacana. E é legal essa troca, né? É sim. importante. E falando em celular, assim, o que vocês acham dessa nova lei aí que proíbe o uso do celular nas escolas? Eu acho bom. Acho bom. Eu acho bom porque não faz muito tempo que eu saí da escola. E... Mas você não chegou a pegar isso, né? Não. Tipo, eu já É tava... a lei do ano passado. Já tô Entra 25, já tô um pouquinho velho. Entrou no ar mas esse eu não sei, ano, né? na Entrou no ar faculdade. esse ano. Agora eu não sei. Não, faculdade não tem pode, problema né? de idade. É? Eu acho que é um respiro, assim, na mente das pessoas, tipo... Meu sonho é poder ser proibido de usar o celular por 8 horas por dia. Nossa, isso é tão legal. Eu mesma, tipo, presenciei coisas na escola por causa do uso do celular que não foi legal. Tipo, criarem blog pra xingar as meninas. Pode crer. Eu tenho uma história particularmente muito pesada eu sofri webbullying. E eu tive uma amiga que, enfim, ela... Eu não sei nem se pode falar isso, mas... Porque ela teve fotos vazadas. Nossa. E ela tinha 13 anos na época. E na escola eles... Na escola. Então, assim, se isso fosse compartilhavam. proibido, talvez não tivesse... Ela não se sentisse tão desconfortável em voltar pra escola, em ter Sim. passado por isso. Então, mas assim, eu acho que a tecnologia é fundamental, mas tem que vir com muita consciência, com muito estudo dos Exatamente. danos.
porque são irreversíveis. Assim. No último episódio do GonzaCast, a gente trouxe o Ergon aqui pra ser entrevistado. A gente falou dele, que foi uma das pessoas que escreveu Os Jovens Embaixadores do Clima. Ele acabou de escrever um livro chamado Infocracia? Não. Não, Iacracia. Iacracia. Iacracia é um livro muito bom. E o Ergon, ele trabalha com pesquisas relacionadas às redes sociais. Como o algoritmo influencia nas políticas públicas. Exatamente. Influencia muito, né? Influencia muito. Muito. E nesse estudo que o Ergon fez durante 5 anos, eu li o livro, é muito bom. Ele fala sobre diversos casos de como o algoritmo de redes sociais indicam coisas que não deveriam ser indicadas para pessoas menores de 14 anos, por exemplo. Então, vou citar um bem básico aqui, porque tem coisas bem piores. Mas o TikTok indica vídeos de automutilação para pessoas com menos de 14 anos, porque isso dá engajamento para o aplicativo e o aplicativo não quer que as pessoas saiam de lá. Porque eles querem a sua atenção a qualquer custo. Então, independente do que tiver chegando para fazer bem ou não para sua formação, para sua vida, eles vão continuar mandando. Eles vão ficar jogando. O que importa é o lucro no final. O capitalismo é voraz. É isso. Não tem jeito e a gente tem que tomar, tem que tomar cuidado, assim, como sociedade, porque... Sim. Mas você falou 14 anos, mas esse tema aí, acho que pra ninguém poderia estar sendo recomendado. Com certeza. Né? Sim. Mas, tipo, como é perigoso, né? Para as crianças que não têm a mente tão formada ainda, né? Receber esse tipo de informação. E, mas realmente tem que ter esse negócio, né, do celular. Ontem mesmo eu fui pro Poupa Tempo e eu esqueci o celular aqui no escritório. Eu tive que ir lá pra tirar um novo RG e tal. Então eu tive que lá. Fiquei um tempo sentado lá. E assim, é muito estranho. Hoje em dia, confesso. Eu achei muito estranho. Eu tive que ficar esperando lá uns 20 minutos. E eu, caramba, tô sem celular. Então eu ficava olhando, assim... o mundo, né? Como o mundo é. E acho que é isso, né? Tem uma série, não sei se vocês já ouviram falar, no Modern Family. Sim. Eu nunca assisti, mas conheço. É muito legal. É muito legal. E tem uma dos filhos lá, tinha quebrado o celular dela, né? Então ela ficou assim, o dia no capítulo lá, ela ficou assim, conversou com a mãe. Oi, mãe, nossa, não sei é minha o quê. mãe, tipo, você assistiu? Então, por aí. Conversou com o pai, daí de repente ela começou a ler um livro. Uhum. Daí, no final do dia, assim, ela... Nossa, realmente faz muita diferença, né? Eu fico sem celular e tal. Daí alguém trouxe o celular pra ela já arrumado. Ela, tá bom, obrigado. Daí já voltou tudo... Então... Mas tem muita dopamina, tudo que a gente recebe. E assim... E esses videozinhos, né? Fica passando é um perigo. Eu já tive dificuldade de ficar... sem ouvir música, sem estar com o telefone na mão. Eu tive uma época da minha vida que eu só escutava música. Pra qualquer coisa que eu ia fazer, eu escutava música. E eu tive sorte esse mês de meu celular quebrar 3 vezes. Tá vendo? Vi um lado bom nisso tudo, né? Eu fiz várias coisas produtivas. Mas aconteceu. Você falou algum tempo atrás ali que hoje é mais ou menos uns 20 integrantes do Rotaract, é isso, né? Como vocês fazem pra atrair, assim, Olha, tem uma história engraçada. Mais você não conta. jovens, né? Então, como que a gente tá fazendo? Olha, Jean, eu acredito que seja o formato que a gente vem trazendo de reunião e maneira que a gente vem engajando os associados, né? Porque... eu, particularmente, treinei um olhar pra tipo de pessoa que vai ficar, assim. Tem um perfil, a gente convida certas pessoas, mas a gente também não restringe, né? Se tu quiser conhecer o Rotaract, tu vai ser sempre bem-vindo. Se você achar que fizer sentido pra você, pra seu momento de vida, ótimo. A gente vai adorar somar com você. Mas, eu acho que o grande problema não chega nem em ser a trazer as pessoas. Porque eu conheço fulano conhece ciclano, a gente vai em algum lugar, fala sobre o Rotaract, as pessoas se interessam. Não tem nenhum lugar que a gente vai que não tenha uma pessoa que fique curiosa e queira conhecer. Eu acho que o que acontece é o depois que alguém tá no Rotaract. Porque não é pra você se tornar membro, você tem que passar por um tempinho. Então, tipo, tô falando aqui de 20 pessoas, mas nem todo mundo que passa pelo Rotaract fica.
aí eu acho que vem a grande questão do engajamento. Quando a gente vai construir um projeto, a gente tem que sempre que pensar no que a comunidade está precisando. Só que eu não acho que é só isso. Acho que a gente tem que pensar também no que os membros do clube gostam de fazer. Uhum. Então, vou dar um exemplo aqui, o GonzaCast, por exemplo. A gente trouxe a Malafaje, ela falou aqui que foi sequestrada. Foi sequestrada. Mas, pô, por que ela ficou? Porque a gente trouxe um projeto que com certeza ela gostaria de fazer e vai alcançar as pessoas de uma maneira que ela vai conseguir se desenvolver também como ser humano, como profissional. Então eu acho que quando a gente for criar um projeto, a gente tem que pensar nisso. O que os membros do clube gostam de fazer. E a gente deixa o que muito a aberto comunidade também. precisa. Muito aberto Sim. pra pessoa trazer ideias. Sim. Legal. E é como eu falei, né? Eu treinei um olhar. Mas esse olhar, assim, ele não é nada exclusivo, elitista, de forma nenhuma. Ele é, tipo assim, aquela pessoa, às vezes ela tá procurando um ciclo de amigos e ela sente que precisa entregar mais dela pra sociedade. Normalmente é isso. Sim. Porque a gente acaba que a gente se acolhe, a gente vira amigo. A gente trabalha junto. A gente é um trabalho voluntário, mas é um trabalho. Então, a gente tá em contato sempre um com o outro. Então, faz sentido também a gente se relacionar bem. E o legal também disso é que tem já muita gente ali pra fazer o projeto que você pode trazer. Então, se você tiver uma ideia, você não vai estar sozinho. Nossa, Você vai ter 10 pessoas no mínimo ali pra te ajudarem a tirar Legal. aquele projeto do papel. É tipo, traga um projeto e ganhe uma empresa. Exatamente, É exatamente. meio isso. O projeto que vocês fizeram do podcast. O GonzaCast, O GonzaCast, né? GonzaCast. O que vocês acharam de legal? O que poderia ter sido talvez um pouco melhor? O que vocês acham? Olha, acho que assim, Que como talvez no eu aprendi próximo, muito. no próximo ano, né? Eu aprendi muito, assim, como ser humano. Porque eu falo, né, que uma das minhas maiores lições, e acho que esse vai ser o terceiro episódio que eu falo, e sustentabilidade, eu aprendi que sustentabilidade é o olhar para o outro. Tudo tem a ver com isso, tudo volta pra isso. Qualquer ODS que você for estudar vai te voltar para o entender o próximo, olhar para o próximo, ter empatia, escutativa. Cara, é isso que vai salvar o mundo. Eu aprendi isso. É engraçado, né? A gente roda e descobre o óbvio. Mas é isso. É olhar, é ter sensibilidade para outro ser humano. E assim, falando sobre o podcast, a experiência foi muito, 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 muito boa. Acho que a gente tem que agradecer demais vocês por terem abrido espaço aqui na Aberto. grade. A gente sempre fala nos episódios, Obrigado. mas é muito bom falar isso pra vocês também Eu aqui. fico muito feliz aí por vocês. Que bom, que Uhum. bom. Foi muito legal poder falar sobre um tema que a gente gosta tanto, que a gente acha que faz sentido pro momento que a gente tá vivendo, né? O Rodolfo falou agora que perguntou mais cedo sobre o engajamento da juventude, né? E assim, eu acho que a gente tem tantos problemas hoje. Então é o mundo acabando, aquecimento global, as ODS, as fake news, a economia. Então é tanta coisa que às vezes a gente nem sabe no que focar, né? E aqui eu senti que a gente pôde focar num assunto que é muito importante pra gente nessa temporada, as ODS. Então agradeço muito, foi muito, muito, muito legal mesmo essa experiência. A gente já tinha feito uma versão anterior do GonzaCast, que a gente fez durante a pandemia, que se chamava Gonza Live. Todo mês a gente trazia ou 3 pessoas, na real, para falar sobre algum assunto que era interessante naquele mês. E foi um sucesso também, foi muito legal. E a gente já tava há alguns anos querendo transformar em podcast. E aí vocês abriram as portas pra gente, a gente ficou muito feliz. E eu fiquei feliz agora que vocês querem fazer outra Bacana. temporada também. E ó, façam igual a Hora do Pod, né? Sejam nossos parceiros, porque a gente vai realizar muitas coisas incríveis. E estamos disponíveis. É verdade, Cara. gente. A gente consegue fazer vários projetos pra sociedade, só que a gente precisa de investimento, às vezes, né, Uhum. pra fazer esses projetos acontecerem. Então, vocês aqui da Clube, Hora do Pod, ajudaram a gente demais. A gente não precisa pagar R$1 pra poder desenvolver o podcast.
A gente conseguiu atingir ali. Eu vi o número de visualizações, mais ou menos 1.000 pessoas na íntegra, fora os cortes. Então, muito obrigado. Não, bacana. E legal. vocês aí que estão assistindo a gente de casa, quiserem patrocinar os projetos do Rotaract, entrem em contato também, porque a gente tem muito projeto precisando de ajuda financeira pra gente poder conseguir atingir mais jovens, mais pessoas. Legal. Falando em projeto, assim, tem alguma coisa que foi mais impactante, assim, que vocês falam, caramba, que bacana. Os mais impactantes. Eu acho que tá pra vir. Eu acho que pra tá pra vir também. Tá pra chegar. Assim, É sempre o próximo, né? É sempre o próximo. Não, mas esse próximo, ele vai ser... Ele é bem grande, assim, e as pessoas que a gente já conversou estão muito interessadas em divulgar esse projeto. Sim. Isso é bom. Spoiler agora. Spoiler. Eu vou contar, eu vou contar. Ah, Se spoiler. roubar, se aparecer alguém com um projeto Não, exatamente igual. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Não, mas que se tiver também, que faça, e isso. vocês vão fazer É. também, faz a diferença, Algo que eu percebi no clube, nessa nova leva que veio chegando, é que o nosso clube tem um viés muito voltado para educação. Então a gente gosta de multiplicar o nosso conhecimento, de capacitar as pessoas. Então, o clube tem essa ideia aí de fazer projetos para capacitar e formar pessoas de maneira intelectual. A gente fez os Jovens Embaixadores, os Jovens Repórteres junto com a prefeitura. E agora a gente está vindo aí com um projeto chamado Mídia Educa, que é um projeto de formação de multiplicadores, só que na área da educação midiática, porque é um assunto que não parece, mas influencia muito na nossa vida, né? Porque hoje em dia todo mundo tem um celular na mão, tá todo mundo mandando mensagem, recebendo conteúdo, consumindo conteúdo, produzindo conteúdo. Só que a gente precisa fazer isso da maneira certa, né? Porque é muita responsabilidade criar, fazer um post. Às vezes a gente não sabe se o que a gente tá postando ou compartilhando é verdade ou não. E como influencia a gente na nossa vida. Sim. Muito. Então, o projeto Mídia Educa, ele vai acontecer em parceria com o Parque Tecnológico de Santos. A gente vai fazer uma formação durante 4 semanas para jovens da nossa cidade sobre essa questão da educação midiática. O que eles vão aprender durante essas semanas? Vão aprender a identificar fake news, vão aprender a produzir conteúdo de maneira ética, vão aprender A reconhecer quando estão sendo manipulados e o porquê, né? Porque isso acontece. Então vai ser muito legal. É. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir impactar muitos jovens e também tornar com que eles se tornem multiplicadores. Porque esse sempre é o nosso objetivo. A gente não quer que o conhecimento que você adquiriu fique só pra você. O importante é você compartilhar ele com as pessoas para que a gente consiga alcançar o máximo de gente possível. Sim. Legal, olha só. Se 2 ou 3 jovens desses que se formarem quiserem, a gente faz um podcast com eles pra ver o que eles aprenderam, o que... Aí, vai ser muito é. legal. É legal isso daí. Né? Vai ser Eu da hora. queria olha- falar, depois quando vocês tiverem o material, manda pra gente, a gente divulga também. Tá bom. Muito legal. Na hora do pod. Porque imaginam como isso vai ser transformador, né, na vida das pessoas. Porque poucas pessoas têm oportunidade de estar num podcast, por exemplo, entender como funciona um estúdio, como falar pra câmera. Então isso já abre um horizonte, até de visão de mundo, e vai ser muito agregador. Verdade. E eu queria também aqui, aproveitar que a gente tá falando sobre o projeto, agradecer algumas pessoas que estão ajudando a gente nesse momento. O Diego Lara, do Parque Tecnológico, que é servidor público aqui da cidade, tá dando toda a força pra gente na questão de documentação. A gente vai assinar um termo de cooperação técnica. Então, tá dando uma super força pra gente. E o Eduardo Bittencourt também, que é o presidente do parque, que assim que a gente apresentou a ideia, recebeu a gente com o maior carinho, gostou muito da iniciativa. Então, queria agradecer eles aqui publicamente também. Bacana. Sim, é. Obrigado por vocês ajudarem, viu? Isso é bom demais, né? Mas é vocês que vão dar o curso, o treinamento? A gente vai ser dar algumas presente, pessoas mas específicas? vamos ter convidados, professores legal, convidados. legal. Sim. Então vão ser vários convidados que vão Vão. estar... Isso. Cada semana vão ser 2 professores. Show. Vão No ser caso, duas especialistas, formações. Especialistas nos nos assuntos. E aí, no final, vai ter um evento lá no Parque Tecnológico também para falar sobre educação midiática. Então, a gente pretende trazer
vários especialistas do assunto da educação midiática. Uhum. Vai ser um evento aberto. E no mesmo dia do evento vai acontecer a apresentação de TCC dos jovens. Então eles vão apresentar para a sociedade também o que eles desenvolveram como jovens multiplicadores da educação midiática. Isso. Vai ser bem legal. Show. Vai ser Em breve, top, gente, hein? em breve. Vai A ser gente tá- top. Já A tem gente- data? A gente tá organizando a data, porque eu tô de mudança, né? Do nada eu tô indo pra Roraima agora, né? A trabalho. Fala um pouquinho sobre isso Isso daí é bom. também. No trabalho. Então, gente, eu fui convidado agora pra ser assessora especial de comunicação na FUNAI, lá em Olha, Roraima. bacana. Vai ser uma missão nova, vão ser alguns meses de muita dedicação, uma experiência completamente diferente, né? Eu nunca imaginei que eu ia estar participando de um trabalho como esse. Então, por conta disso, a gente vai ter que dar uma ajustada nas datas, mas estou muito feliz com a oportunidade Sim. de Ó, já poder fazer já esse fica o trabalho. convite de quando Muito você bom. retornar, Tá? bem Com contar aí pra certeza. nós aí como foi a Com experiência. Muito certeza, legal. obrigado. E eu vou ficar aqui, né? Assim, tipo, saudade do Igor, mas muito feliz. Ah. Porque, putz, é assim. Cara, é muito incrível isso. Parabéns. Obrigado, Muito incrível. amiga. É. Foi o fato de você estar no Rotaract que abriu essas portas ou não? Então, acho que indiretamente sim. Indiretamente. Eu falo que o Interact, eu comecei no Interact quando eu tinha 15 anos. Eu morava na Praia Grande, eu participei do Interact, fui presidente lá. Desculpa, Interact é só pra entender. É mais jovem, pra quem é mais Ah, jovem. os mais Dos 14 novinhos. aos 17. Sim. Dos 12 aos 17. Isso, Esse é Interact. Interact. Daí depois 18 até os 30. vem o Rotaract. Isso. Depois dos 31, Rotary. Rotary, Ah, isso. entendi. Legal, legal. Eu acho que muitas das conexões que eu fiz dentro do Rotaract me levaram a eu estar onde eu estou hoje, né? E conhecer as pessoas que eu conheci. E assim, tem o meu trabalho também, tipo, na parte de comunicação, né? Institucional. Com que certeza. eu acho muito bom também. Foi um lugar que a gente. É um lugar que a gente pode praticar. A gente pode ver o que dá certo, o que dá errado, o que funciona, o que não funciona, e tá tudo bem se a gente errar. Sim. Porque, enfim, é comunitário, então tá tudo certo, não é como se a gente fosse falir uma grande empresa. Então, como profissional, é incrível. É incrível pra gente. Verdade. Porque dá uma experiência e outra. A gente conhece muita gente, não necessariamente que é do Rotary, mas por entrar, às vezes, numa comunidade, aí a gente vai desenvolvendo o projeto, a gente vai conhecendo pessoas que podem nos ajudar, stakeholders. Então, tipo, isso é muito, muito incrível pra nossa vida profissional, assim. Gente, outra coisa que eu acho muito legal, que eu acabei de lembrar aqui, eu recebi essa informação ontem, mas a galera do Rotaract de Boa Vista já sabe que eu tô indo. A gente já tá conversando há alguns dias. Eu descobri que eles estão preparando uma recepção pra mim. É. Que legal. Legal. E eu adoro isso, porque sempre que eu viajo, eu tento encontrar as pessoas do clube de Rotaract daqueles lugares. Então, esse ano eu fui pra Manaus. Tem em todo lugar, isso é muito importante. Porque, se É você é um. mundo todo? É. Nível mundo? É, assim? nível Né? mundo. Então, se você quer viajar pra fora do país ou dentro do país, você sempre vai ter um lugar, uma casa, um grupo de Sim, amigos. Sempre, sempre. Eu fui em Manaus em algum feriado que teve esse ano. E aí eu cheguei lá, mandei uma mensagem tipo: oi, gente, tô por aqui. A galera do clube se organizou pra gente fazer um passeio de bicicleta. Nossa, legal. Então eu fiz um passeio super legal com eles. Então são bem unidos, é tipo uma Sim, irmandade, vamos sim, dizer assim. Sim, todo lugar que você Legal. for, levar seu distintivo do Rotary, do Rotaract, do Interact, você vai ser bem recebido pelas pessoas que estão lá. E a gente também recebe muito bem quando alguém de fora tá por aqui. É muito legal isso. Adoro essa energia do Rotary. Uhum. Tem intercâmbio também, né? Tem. Vocês chegaram a fazer? Eu não fiz intercâmbio. Tem projetos? Temos assim, interesses. Ah, A gente tem interesse de fazer. Tem diversos tipos de intercâmbio. Tem os intercâmbios meio high school, tem intercâmbios de cultura. E aí o Rotary, ele também, pra na cidade, esses que eu falei são pra pessoas com menos de 18, assim, adolescentes, assim. Mas pra pessoas mais velhas, assim, não que a gente seja tão velho, né? Mas Não muito. tem os intercâmbios profissionalizantes. Então, bom, imagina que eu quero ir pro México. Aí a galera do México, da minha área de comunicação,
vai criar um curso para mim com os especialistas do Rotary. É. O Rotary vai desenvolver um curso, um treinamento especial para eu aprender novas habilidades, aprender um novo idioma e me desenvolver Poxa, naquele bacana. país. Daí eles te receberiam lá, no caso, e... E eu ainda ia ter toda essa Dariam- formação. E E aí é algo teria super casa, personalizado por você, Bacana. para você. Sim. E a gente também aprende muito sobre oratória. Então, assim, é gratuito. Então, as pessoas que estão dentro do Rotary, até de outros lugares aqui da Baixada, elas falam, não, eu vou lá, vou ensinar. Então, assim, pra quem quer ter liderança de alguma forma, tipo, tanto dentro da sua empresa, da sua família, da sua comunidade, é muito, muito legal. Sim, ajuda pra caramba, né? Sim. Legal, legal. O que vocês aprenderam fazendo o GonzaCast com as partes do ODS? E quais você acharam mais interessantes? Que eu achei mais interessante. Bom, educação me pega, saúde. Eu achei saúde, assim, a conexão de saúde, como muitas pessoas morrem por desinformação dentro da área da saúde, é assim, uma coisa chocante. Eu já sabia que ia ser chocante porque eu tinha uma prévia, mais ou menos. E aí, saber, tipo, eu soube de tanta coisa, assim, que as pessoas acreditam, por exemplo, que vacina dá autismo. Vira jacaré. Tem que tomar cloro Tem que tomar cloro. pra deixar de ser autista. Aham. Tomar Como o os quê? Tomar estereótipos cloro? atrapalham. É. Cloro. Sim. O Ergon veio aqui, ele falou também sobre alguma outra coisa. Com café, que tinha que fazer com café, lavagem, enfim. Enfim. Então, desculpa te cortar, mas é isso até interessante esse curso que vocês vão dar, né? Sim. Que entra, Sim, o pessoal entender que muita coisa que aparece na internet Então, nem sempre é aham, real. E nem tem um sempre... objetivo, porque é lucrativo, né? Conversando com eles, eu entendi melhor o porquê, Tem né? todo Alguém um mercado inventaria isso. dessa desinformação. Ou financeiro ou político. Sim. Então, as pessoas se beneficiam muito da mentira. É porque eu tava vendo, parece que você tava falando de autista. O que veio junto com o Ergon, você tava falando, né? Que Sim, o o Arthur. O Arthur, né? Isso. Que são autistas são mais lucrativos hoje do que o pessoal do câncer, sim, né? Sim, é. Até... Hoje o autismo é mais lucrativo do que o câncer. Porque eles fazem você acreditar que é uma doença, o que não é. Então você sempre tá vendendo uma cura que não existe. Então, tem de tudo. Desde a alimentação que você tem que comer pra deixar de ser autista, até o cloro, enfim, é bizarro. Bizarro mesmo. Então, essa parte da saúde, claro, tem outros aspectos que me pegam mais. Por exemplo, feminismo, educação, esses eu já imaginei. Mas o da saúde eu já achei que eu ia ficar chocada e eu fiquei muito mais, assim. O que eu mais gostei, eu aprendi bastante, assim, também vendo todos os episódios. Mas o que eu mais gostei, acho que foi sobre a questão da educação da vida no mar, dos animais. Eu gosto muito de animais, gosto muito da natureza. Acho que a gente que é caiçara gosta muito da praia, de ter esse contato ali mais próximo. E aí eu nunca parei pra pensar sobre algumas coisas que a gente faz que são simples, mas que acabam afetando o nosso ecossistema, tipo protetor solar e entrar no mar, assim. Dependendo do protetor solar, claro, ele pode, enfim, contaminar a água e é péssimo. E o legal do nosso podcast... Eu uso protetor solar, hein? E entrar no mar, não pode? Não, você tem que ver, você tem que ler atrás o rótulo. Mas, geralmente não. Do quê? Do celular? Protetor solar. Protetor solar e entrar no mar. Porque o protetor solar... porque sai, né? Sai. E assim, parece uma dica bem simples, mas acho que esse foi o objetivo do GonzaCast também. A gente não queria trazer pessoas pra falarem sobre coisas que ninguém fosse irreais, entender, que ninguém ia conseguir executar. O objetivo era sempre trazer especialistas que iam ajudar a gente a aplicar as ODS no nosso dia a dia. Então, coisas que a gente faz e pode deixar de fazer, ou coisas que a gente não faz e deve começar a fazer. Esse é o principal objetivo. E uma coisa interessante que o próprio Fábio Tatsubo ensinou, né, sobre as ODS,
é que uma é interligada à outra, né? Sim, são Sim, todas Pra você, interligadas. isso é Você- muito bacana. Você já viu né, ele explicação. falando sobre isso? Já. Caramba, é muito legal. Né? É tipo um quebra-cabeça, É, né? tal, Uhum. faz Que tal, leva que é outra, interligado é. com a outra, que é Sim. interligado E tá no com a nosso outra. dia a dia, tá ao nosso redor o tempo inteiro. E as pessoas não fazem ideia, nem sabem o que que é isso. É. Tipo, o objetivo foi É, ser... e o que vocês acham? Porque algumas empresas, a gente tá falando de capitalismo, ODS, algumas empresas utilizam, os ODS para se beneficiar também financeiramente. E eles têm, eu esqueci o nome, é Greenwash? é greenwash, né? É. Tem algumas empresas que fazem o greenwash, né? O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu vou falar. Eu acho assim, que é um caminho sem volta. Ah, eu vou... Assim, até quando vai ter matéria-prima? Até quando? Tipo, você quer vender sem existir pessoas que estão aptas a comprar, que estão bem da cabeça, que estão vivendo com harmonia? Tipo assim, então assim, tudo bem, capital, capitalismo, mas no final o nosso maior capital, de fato, são as pessoas. Se você não tem pra quem vender, você não vende. Então, a gente tem que cuidar para que as pessoas se sintam bem, né? No ambiente de trabalho, na sua comunidade. Eu acho assim que, pra mim, ESG, sustentabilidade é um caminho sem volta. Eu acho que a nossa sobrevivência tá acima de qualquer capital. Não tem como. Não tem como, assim. Não tem pra onde fugir. Não tem. Fato. Assim, sobre capitalismo, é complicado a gente pensar numa sociedade onde a gente vai conseguir sobreviver a longo prazo, destruindo a natureza e o meio ambiente do jeito que a gente está fazendo hoje. Uma hora os recursos vão acabar. Acho que é muito importante a gente repensar como a gente enxerga a natureza E de uma como maneira econômica, Sim. seja tanto no ecocapitalismo ou no ecossocialismo. Alguma das duas maneiras, assim, eu acho que deveriam ser implementadas como sistema para a gente poder ter uma vida mais longa na Terra. Porque uma hora a Terra vai acabar. Não, Aí a Terra quando- não, a Terra continua. Mas os humanos É. vão Se sair autodestruir, daqui. né? E assim, sobre as empresas que fazem greenwashing, é complicado, né? Eu acho que quando as empresas que realmente fazem algo usam, colocam os ISOs, colocam selos de ODS, muito legal. Eu tenho até preferência por consumir empresas que apoiam a nossa sobrevivência. Uhum. Mas é muito triste a gente ver essas empresas que fazem o greenwashing. E eu não sei hoje se existe algum sistema de fiscalização, sabe? Pra averiguar se elas estão fazendo o greenwashing. O pessoal Mas entendeu o que é tem- greenwash? É assim, os ODS, ou ESG, tem parâmetros. Uhum. Você tem que seguir tal parâmetro, então eles têm que emitir relatórios do que eles estão fazendo. Uhum. E algumas empresas mascaram esses números. Sim. É, de Falando, eu explicar. fiz tal coisa, só que não fez. Eu fiz um projeto tal, só que não fez. Ajudei a sociedade no âmbito ambiental, só que está escondendo os números e não fez. É ruim pra Então, própria empresa. Sim, Eu falei pro pessoal entender, mas era pra eu entender também. É bom a gente ver se as empresas têm alguns selos que são confiáveis, tipo o selo B, os ISOs. mas eu acho igual que- você falou, tem que ter quem que Então, as faz empresas isso, né? Quem elas podem que contratar. fiscaliza isso? Não, As mas em- quem que fiscaliza isso? Eu sei que, assim, dentro do ESG é um conselho deles, mas que dizem ser muito sério, mas é algo privado, não é governamental. Aí tem as leis do governo que as Então- empresas têm que cumprir. É que- Mas é aquilo. Gente, é aquilo. Se a gente não se unir como sociedade e cobrar mudança, É que gente vai ser refém. infelizmente, quando é para capital, é privado, algumas empresas são bem sérias, outras querem o dinheiro. eu vou te falar, Então, eu acho que a gente teria que fazer talvez uma privada junto com sociedade. Para a sociedade também ela estar você acha que a sociedade tinha que colaborar nessa avaliação se essa empresa é sustentável ou não. exatamente, porque se os É uma números boa estão ideia. corretos, tudo, porque igual, aí sim, provavelmente, na minha opinião, iria estar mais assertivo isto.
Porque igual, infelizmente hoje, às vezes a gente vê pesquisas manipuladas. Sim. Hoje em dia. Sim, mas o segredo é o que você falou, Jean. Mas, assim, empresa, é óbvio, sempre vai visar o lucro. Que é o que a empresa tá buscando. Só que o que o Igor falou é interessante. Que ele busca produtos de empresas que fazem isso. Que fazem o ODS. Então, acho que o segredo é a sociedade começar a fazer o que o Igor mencionou. Tipo, pegar produtos de empresas que fazem isso. E daí começa, acho que a empresa, por mais que quer ter o lucro, Não, então, vai buscar fazer o que é certo. mas aí a gente tá falando também da fiscalização. A empresa às vezes pode até ter o selo lá que faz. Não entendi. Será que ela faz? Gente, Sim. mas agora, especialmente hoje, a gente tá vendo um momento muito delicado, que eu adorei as sugestões, assim, só que a gente também tem que entender como a política do nosso país influencia isso, né? E hoje tá tramitando no Congresso a PL 2159, de 2021, que é uma PL que fala sobre várias maneiras da indústria conseguir se safar dessas fiscalizações. Então a gente precisa também fazer um trabalho político Pra de ficar em tipo, cima dos ficar políticos, em cima, né? porque a gente tem uma bancada hoje do agronegócio, assim, que não se importa tanto. Essa PL do 2159, que eu acabei de citar aqui, ela é uma PL que um dos objetivos dela é fazer com que as próprias empresas falem se elas estão sendo sustentáveis ou não, se elas estão cumprindo as normas pra gente conseguir sobreviver por mais tempo. Daí a empresa vai ser. Pô, Vai dizer daí que todo sim. mundo vai falar. Não vai ter nenhuma óbvio. fiscalização. Então, daí é isso é complicado. só uma das coisas que estão nesse PL e tá tramitando agora. Eu não tô vendo ninguém falando sobre isso. É porque eu acompanho as discussões que estão acontecendo na Câmara, mas não tá acontecendo uma mobilização. As pessoas não estão sabendo o que de fato está acontecendo. Então a gente tá aqui discutindo sobre um futuro muito legal, de uma maneira super legal de fiscalizar, mas agora no Congresso Nacional, tipo, agora mesmo, acredito que esse momento esteja acontecendo A votação, essa sessão. Uhum. Acho que tá na sessão ainda do agro, não vai pra Câmara ainda. Mas isso deveria ser divulgado. Deveria, Que né? igual, eu não sabia que ia ter isso hoje. Uhum. Aí, Ou galera, como ó, muitas presta pessoas não atenção, sabem. hein? Igual, mas hoje já tá, como tá tramitando, já é mais difícil de você reverter alguma coisa. Só É. que a gente Eu acho que deveria a gente ser precisa avisado antes Antes. para poder a população mesmo ficar sabendo e opinar também. É complicado, porque É é um muita sistema coisa, né? tão complexo, Tão e que complexo. todo mundo tá refém do dinheiro de algum jeito. Então, é assim, a emissora tal não vai divulgar porque ela é patrocinada pela empresa tal. Bom, né? Muito bom. Meu já acabei. Muito Talvez você já comeu, eu ia comer o seu. Então é complexo. Eu acho que se a sociedade não se informar, às vezes por meio desse jornalismo raiz, assim, de comunidade, pra fazer as coisas acontecerem e se unificar, vai ficar difícil. Porque a gente sabe que, de uma certa forma, tá tudo comprado, né? Tem muito dinheiro envolvido. E as pessoas, elas são reféns. Eu sou refém, você é refém, todo mundo tá refém do capital, sabe? Então, se não tiver esse movimento, de massa das pessoas e outra, pra gente ter essa movimentação das pessoas, a gente também precisa que as pessoas saibam o que acontece, como lutar pelos seus direitos. Tudo bem, quero cancelar tal influenciador porque eu acho que o que ele tá fazendo é errado. Mas é muito maior, sabe? É um sistema muito maior por trás. A mídia só quer saber Tem de falar mal da muito Virgínia e do coisa. Carlinhos Maia. Então, Ela mas é um assim, sintoma, sobre ela é um cancelamento, sintoma. É complicado que ninguém tem. A maioria, infelizmente, do brasileiro, eles vão muito também na onda. Acontece alguma coisa e pode ver, toda semana acontece alguma coisa diferente. Uhum. Agora, o ápice dessa semana, por exemplo, o que é? O que tá A acontecendo? CPI, A CPI das das bets. bets. CPI, não, nem é. A CPI Não. já foi. Já? O que tá É acontecendo agora? Bebê do reborn. padre lá. Não, Ah, bebê reborn. Bebê reborn. Do padre lá do doce de Nossa, leite. tamo Doce de atrasado. leite, doce de Ah, leite. vocês estão comendo doce de leite aí também, ó, falando Tá nisso, bem ó. bom. Então, mas vocês entendem? Aí o pessoal meio que vai naquele conceito manada, sabe? Uhum. Vamos todo mundo.
tem que ter instrução. Isso que é complicado. E eu acho que isso que é legal que vocês estão querendo fazer. Dar a visão pro pessoal. As bolhas, né? O pessoal entender que existe... Na internet existem bolhas. Uhum. E às vezes, se você tem uma vertente, você fica muito preso só naquela bolha e você não consegue enxergar O resto. o restante. É um perigo isso daí. Isso da polarização é um perigo. Porque a gente tá no mesmo patamar e a gente se enxerga como rival. Então a gente não se une e a gente precisa da união pra ter mudança. E eu acho que é isso. Parar de entender, começar... É porque as coisas, elas são complexas. Aí você olha por um sintoma e quer atacar o sintoma. Mas você tem que ir na raiz do problema. Então, por que num país como o Brasil, assim, foi dito que tudo bem, pode continuar aí fazendo divulgação de bets. Como isso aconteceu? Quem foi que falou que... foi tal pessoa? Por quê? Pra quem que eles estão governando? Será que é pra população pobre? Eu acho que não. Então, é isso. Sair um pouco da superfície e entender como as coisas são complexas e profundas. A gente tem que parar de achar que a gente vai ter resposta fácil, que vai ser... Que tudo tem que ser emocional. Porque quando você sai do seu estado racional, você vai pro seu emocional, você fica muito mais fácil de ser manipulado. Muito. Então, eu acho que é isso que as pessoas têm que começar a entender. Parar de ser peão, sabe? Do jogo de outras pessoas. Porque quem tá lucrando com isso é uma bolha, né? Tipo assim, sei lá, 1%. É isso mesmo. E olhe lá, né? E Olha lá. Como que vocês veem o futuro da comunicação em relação à inclusão, à diversidade? Eu acho que a internet fez um pouco isso, deu voz pra cada um. Mas é aquilo, todo mundo tem voz, mas será que todo mundo é visto do mesmo jeito? Será que é inclusivo de fato? Ou tá lá pra todo mundo, mas é um pouco exclusivo, acaba separando, sabe? Então a gente precisa analisar se realmente, que nem a gente falou, tem muita publicidade dentro da internet. A gente não sabe pra onde tá sendo direcionado a voz de cada pessoa, o que tá sendo dito, com qual intuito. Então, assim, eu acho que hoje dentro da internet existe uma falsa democracia de visibilidade pra todos, mas não é bem assim. Eu acho que o futuro vai ser regular. Acho que a gente vai amadurecer muitas coisas e eu acredito num futuro melhor. Mas que vai exigir muito. A gente ainda tem muitos traços que estão na nossa história, né? Tipo, preconceitos mesmo, assim. Uhum. E eles estão enraizados na nossa cultura, não tem o que fazer. Então, geralmente as pessoas brancas, bonitas, vão ser sempre as pessoas que vão ter mais visibilidade, as pessoas vão se conectar. E tudo bem, as outras pessoas também têm espaço. Eu acho que é isso que você tá falando, né? Tipo, todo mundo tem espaço, mas... Todo mundo tem espaço, mas nem todo mundo é visto. Quem tem a voz, né? Uhum. E será que essa voz, ela faz sentido socialmente? Ou ela tá defendendo um interesse próprio? Eu acho importante. Sabe o que é complicado? Eu acho muito complicado, assim, também. Eu acho que as pessoas, e isso a gente tem que buscar, e é um desafio até para vocês jovens, né? Conscientizar e dar visão pros outros. Porque, por exemplo, mas muito legal ver vocês, assim, 2 jovens, estão falando muito bem, têm a visão certa, é muito bacana. Mas o que vocês acham que faz mais sucesso? 2 jovens falando o que vocês estão falando? Ou pegar 2 jovens que estão fazendo dancinha? Tipo, Ou falando of the King, the Power, the Best. Ou, exatamente. Então, você vê, é complicado isso, né? Então, assim, o pessoal, infelizmente, muitos acabam buscando a dancinha do que aprender, né? Eu acho assim, que tudo bem a dancinha, contanto que você se desenvolva como ser humano, e isso significa ter pensamento crítico. E isso é difícil, é um esforço. A gente tem que treinar, que nem a gente malha o braço, a gente precisa treinar o cérebro. Vamos ler um livro, galera. E não só isso, mas também tem uma questão que eu acredito muito, que é a autoestima. Quando você não vê valor em você, você não vai ver valor no igual a você. Então, a pessoa que tá dentro da sua comunidade, ela também não vai ter valor.
a pessoa que parece com você, ela também não vai ser vista como bonita. Então, a gente precisa trabalhar o nosso eu. O que eu falei um pouco antes, né? O empoderamento da sua personalidade, porque ele tem muito a ver com o lugar que você vive. Então, se reconhecer como caiçara, como pessoa que veio de tal lugar. Cara, isso é muito profundo, porque olha que coisa básica e como a gente volta pro olhar do ser humano. Você tem que trabalhar sua autoestima. A autoestima Nossa, pra amiga, você melhorar vozes, tipo, ter mais diversidade na comunicação. acho que você Isso é lacrou. muito louco. Porque nunca parei pra pensar nisso. Eu sou uma pessoa que tem uma autoestima muito grande, então eu acho que eu nunca tive esse problema. Que bom. Mas eu gostei de escutar esse pensamento. Que legal. E eu acho que além da autoestima também, não adianta só a gente ter autoestima se a gente não tem plataforma pra isso. Então, algoritmo influencia muito. Influencia pro bem alguma hora, por favor. Exato. E vou até falar sobre uma iniciativa que eu achei super legal, que a Globo vem fazendo. Eles estão aumentando o casting de pessoas pretas dentro dos programas, dos apresentadores, nas novelas. Se vocês verem, as protagonistas do remake de Vale Tudo agora são mulheres pretas. E eles se comprometeram que até 2030, 50% dos atores das novelas vão ser pessoas pretas. Então, ver essas plataformas também grandes, emissoras, Sim. empresas, dando esse lugar para as pessoas é muito bacana. É que eu sou pretinho, gente, eu sou uma pessoa preta, então eu sinto essa diferença um pouco mais gritante no meu dia a dia, né? A gente percebe que existe um padrão dos influenciadores mais populares. São pessoas brancas, malhadas, geralmente hétero, que são aqui do sul ou do sudeste. Uhum. A gente tem até influenciadores grandes no Nordeste, mas eles nem conseguem fazer publicidade, Eles não conseguem ficar mesmo pop, sendo né? gigantes, assim, porque as pessoas têm preconceito, elas não querem, elas não Que- confiam em alguém que não fala como elas. Então a gente precisa comprar de empresas que estão Cobrar, apoiando pessoas nos reconhecer assim. como pessoas com valor e Aham. cobrar das empresas. Não, eu quero me ver ali. É. Eu quero, sabe, diversidade. Isso é Quando importante. será que não vai ter essa distinção, né? Porque igual, eu não... 2025, né? Já era pra. Eu não É. consigo, Não eu tem não isso, consigo, existe isso aí. porque igual, é difícil crer ainda que a pessoa vê, eu sou branco, eu sou preto, eu sou latino, eu sou amarelo, eu sou... Mas tem muito. Cara, Tem, ainda eu existe, sei que é né? bizarro, né? Cara, a gente é humano, é ser humano. A gente não tem que ser... Mas ainda existe, infelizmente, Não existe tem que muito ter isso. isso, aí. não dá pra entender ainda Sim, como que, não faz o sentido. porquê disso ainda existir. É. Porque Eu a acho gente que é é pra ser manter, humano, pra pronto, manter e algumas acabou. pessoas no poder, entendeu? Por isso que eu falo da autoestima. Pra eu ter uma posição melhor, ter mais dinheiro, eu preciso convencer você que você não é merecedor, que você é inferior a mim. Então, assim, é quase uma lavagem cerebral de massa. Isso é muito... Isso é mais poderoso do que se imagina. E o pessoal aceita, né? Acaba aceitando isso. Acaba né? aceitando. Um desafio. É. Eu lembro na minha faculdade, e eu não. E é engraçado, né? Que a gente, às vezes, no dia a dia, não para analisar algumas coisas, né? Então, começou a falar sobre questão do racismo, do preconceito, da desigualdade, uma série de coisas. E às vezes a gente não percebe. Sabe? No dia a dia a gente acaba não percebendo. E daí eu olhei pra minha classe, na época, tinha cerca de devia ter uns 50 alunos mais ou menos, e só tinha 2 pessoas pretas na minha classe. Pô, e na verdade do Brasil, em porcentagem, a maior parte dos brasileiros são pardos e negros, né? Sim. É a maior parte. E mesmo assim, olhando na minha classe da faculdade, a maior parte que tinha essa possibilidade era o pessoal branco, né? Então existe ainda isso, né? Bastante. Infelizmente, né? Mas vai chegar um dia que acho que a gente não vai mais interferir Tem que ter, nesse cor, raça.
A esperança são vocês, jovens. Eu acho que é até mais algo como um preconceito. Não um preconceito, mas tipo, algo que tá na nossa cabeça que a gente nem percebe de tão incêntrico que Intrínseco, é. é. Tá muito enraizado. Por isso que é um trabalho muito individual e coletivo. Verdade. Mas um dia a gente chega lá. A gente vai Com chegar. certeza. Chega. Com certeza. Pessoal, a gente... Passa rápido o tempo, hein? Muito, muito legal. Duas perguntas que eu sempre falo com o pessoal que vem pra cá. A primeira, eu vou mudar um pouquinho, tá? Eu sempre pergunto, deixe uma mensagem pra juventude, Uhum. mas eu vou falar, deixe uma mensagem pros mais jovens que vocês. Mais jovens. Pros O Interact, né? Né? Pessoal, vocês aí que tem... a gente olha pra câmera ou pra vocês aqui? Pode ir pra pra câmera. Pessoal, vocês aí que são mais jovens que a gente, provavelmente estão na adolescência, na escola. Meu grande conselho é acreditem na educação, continuem estudando. Se vocês tiverem oportunidade de fazer um ensino técnico agora, pensem nisso. Porque o ensino técnico é tão importante quanto uma graduação. Não desistam dos sonhos de vocês. Busquem treinar o cérebro, busquem estudar, busquem desenvolver habilidades manuais e cuidem muito bem da saúde mental de vocês. Aproveitem. O meu recado para pessoas mais jovens é: tempo é valioso. Cara, a gente escuta muito isso. Tempo passa rápido, o tempo passa rápido. O tempo passa rápido. De algum jeito, você piscou, eu tô com 25, eu tava com 17. Daqui a pouco eu tô com 35. Ai. Então, assim, considere o tempo de vocês valioso. Então, use pra coisas que façam sentido, que vão melhorar vocês como pessoas dentro da sociedade. Não percam tempo com besteira. Às vezes você pensa que é só uma escolha errada, mas é uma escolha que pode fazer você perder muito tempo, se não a sua vida inteira. Então, muito cuidado com isso, com as suas escolhas, né? A lei da semeadura. Então, preste atenção com o que você está semeando hoje, que você vai colher de alguma forma, nem que seja pra não colher nada, alguma coisa você vai colher. E pras pessoas da minha idade, né? Para as pessoas da minha idade, estejam no estado presente. Isso vai facilitar a vida de vocês muito e não ficar doido antes da hora. Eu queria só complementar uma coisa, pessoal. Lutem pelo que vocês acreditam. Se tornem lideranças dentro dos movimentos que vocês acham que sejam importantes, sejam eles sociais, políticos. Tem muita coisa aí precisando de transformação e de gente pra defender essa transformação. Então, se vocês puderem ser essas pessoas, não hesitem. Tá certo. Muito bom. Vocês falaram, vocês são jovens mesmo, eu tenho meio século de vida já. Eita! Agora a última, tá? Ó, aproveitem que vocês estão na idade da águia, né? Sabe? Que faz depois chegar a idade do condor. Condor, sabe? eu não sei nem o que é um condor. É um passarinho? Não, grande, bem grande. Ah, bem né? grande? Mas sabe por que é do condor? E de repente vocês chegam a uma idade, dos 45, eu já tô no 45 e tal, que você acorda, daí você tá com uma dor aqui, uma dor ali, condor aqui, condor ali. Uhum. Acontece, viu? Ah, condor. Condor. Ai, Deus me livre. Mas acontece, você não corre mais do que você corria antes. Bicho, o Guilherme Nossa. falou, minha Né, Nossa Guilherme? Senhora. O que ele falou? Nossa, mas essa luz azul dá uma acalmada, eu tô meio... Agora, um gênio apareceu aqui. Tuf! Tá. Você tem um único pedido pra humanidade. Pra Meu humanidade. Deus! E é hein? Eu quero que as pessoas tenham mais empatia, mas assim, um olhar social mais forte. Porque as pessoas são muito individualistas. E elas não percebem muitas vezes o que elas fazem achando que vão se beneficiar, prejudica o outro. Então, se as pessoas tiverem um olhar de sociedade mais coletivo, ia evitar muita coisa. Tá, o meu desejo é que todas as pessoas pudessem começar a vida tendo as mesmas oportunidades. Tipo, independente de você ser filho de fulano ou de ciclana, você ter as mesmas oportunidades pra lutar, pra conquistar os mesmos objetivos e alcançar os mesmos lugares. Isso aí. Cara, obrigado.
Show. E aí, Guilherme? As redes sociais? As redes sociais? Pô, vocês ficaram bem nas fotos, hein? Você viu? Eu achei que vocês Olha, editaram. olha, chique demais os dois. Olha como eu tô bonita. Não sou assim, não. Aquela... Olha só, pessoal, sigam as redes sociais do Rotary, é o Rotaract Santos Gonzaga e Rotaract Clube Santos Gonzaga. Rotary Clube Santos Gonzaga. Ah, e tem um No deles, Instagram. E qual que é o de vocês? O meu é Vitória Malafatti. E o meu Vitória Malafatti. é e o seu? S2 e Guinho. S2 e Guinho. Guinho, é. Pessoal, que é sigam eles S2? também na Coração. rede S2 é social. coração. Ah, Coração. hoje é assim, né? Por causa do dorama, É, né? né? É, tem vários, Isso tem aí. vários. Como vocês fazem coração? Hã? Sim? Eu ainda faço assim, eu ainda faço Mas assim. assim, Eu faço assim. a minha esposa vê tanto dorama que Ela eu fez Ou faço assim, isso né? Porque direto aí a agora. outra pessoa faz isso, né? O dele tá meio... Tchau, gente. Falou, gente, obrigado, um abraço, hein? Pessoal, além disso, pessoal, sigam a gente nas redes sociais, comentem também esse episódio, porque é muito Isso. importante pra gente. E compartilhem. E viu? compartilhe, Vale a pena. compartilhe, porque aí... E também quero agradecer vocês por Nossa. fazer a gente ter esperança na juventude. Esperança da Que humanidade, responsabilidade. olha. É, porque vendo que tem jovens como vocês que vão conseguir levar o Brasil e o mundo pra frente ainda. Eu acordei cedo falando, poxa, o mundo vai acabar, daí pelo menos vocês agora eu vou dormir feliz. Muito A gente que obrigado. agradece, Estamos gente, tentando, pela estamos oportunidade. Falou, pessoal. Valeu, hein? Um abraço.